das escolas e o município na sua infância? Na época que eu me criei, não tinha escolas por aqui. Então os fazendeiros, os moradores da região que tinham maneiras para tal coisa, eles contratavam homens de fora, homens que se dispunham a fazer isso. Então eles vinham parar na fazenda. Como a gente diz, eles precisavam de ter cama e mesa e roupa lavada. Então esses homens ficavam meio morando conosco e nos ensinavam. Mas não eram homens cultos, não eram homens de entendimento um tanto quanto elevado. Eram uns homens mais simples. Naquela época era o que se dispunha aí a fazer esse serviço. Então as dificuldades desse pessoal eram grandes. Os primeiros ensinamentos que se adquiria eram com pessoas assim, ou com os pais que tinham alguma coisa já superior para informar a gente. Então também os pais ajudavam também isso, além dos professores que eles contratavam. Fale um pouco sobre o seu pai. Meu pai viveu aqui na época que também não tinha muita coisa para se saber. Ele era agropecuarista, plantava um pouco para o consumo, porque naquele tempo as lavouras não se vendiam, os produtos eram consumidos na própria propriedade. E ele criava bichos como porcos. Nós criávamos muito porco, porque nós tínhamos pinhais que ajudavam muito na criação de porco. Então os porcos se criavam na nossa propriedade. Nós auxiliávamos um pouco e domesticava para os porcos ser mansos, para a gente poder conduzir para casa, trazer do campo para casa essa coisa. Então eram porcos que nós usávamos o cachorro para achar os porcos. Então o cachorro seguia os rastros. Se o cachorro batia em outros porcos que não eram os que a gente estava procurando, a gente tirava o cachorro, ralhava com o cachorro e saía mais para frente e assolava novamente o cachorro até que encontrasse aqueles porcos que a gente procurava. Mas às vezes não encontrava, porque os porcos também se mudam um pouco, mas eles têm o costume de viver naquela região. Então, mais aqui ou mais ali, geralmente o senhor achava os porcos que procurava. Os porcos de outros proprietários se misturavam ou não? Eu tenho uma lenda, uma maneira de dizer, aonde tem porco, não vai porco. Os porcos que residem numa região, porco nenhum vai naquela região, porque a região já é ocupada pelos porcos. Então eu sempre digo que aonde tem porco não vai porco, não vem porco estranho. Os porcos que residem naquela região geralmente são donos da região, donos do terreno. Seu Vadir, o seu pai foi tropeiro e o tropeirismo está no sangue da família? Acho que sim. Meu pai foi tropeiro, meu avô também foi tropeiro e meu bisavô foi o primeiro tropeiro da família que veio para cá. Ele morava em Sorocaba e de São Paulo vinha algumas pessoas comprarem muares, burros, aqui na nossa região. E este cidadão, de certo, era meio bem de vida, porque comprou uma fazenda aí que hoje vale por um distrito. Tem diversas fazendas localizadas. Então ele veio passando por aqui para comprar burro por aqui e até no Rio Grande do Sul. Ele vinha a cavalo e verificou essa região, gostou muito dessa região e até comprou e continuou usufruindo aqui, vindo mesmo de São Paulo, passava por aqui, às vezes na região da primavera, botava fogo no campo aqui, e enquanto ele ia para o Rio Grande do Sul, fazia a tropa, o capim já brotava, porque levava uns 40 dias, 30 dias, comprando burro na região lá mais do sul,
Quando ele passava aqui, ele parava um certo tempo para dar um fôlego para as mulas, melhorar o estado das mulas e comendo esse capim, que era uma extensão muito boa, muito grande, o tal de Guarda-Mor, que hoje regula um distrito. Ele tem diversas propriedades rurais, vamos dizer assim, diversas fazendas que estão inseridas dentro do tal de Guarda-Mor. Eu também tenho uma propriedade rural que se localiza no Guarda-Mor, que é a fazenda Nossa Senhora do Carmo do Guarda-Mor. A divisa do que o senhor estava me falando a respeito, que era a divisa que pegava 2 rios. Dá uma explicação sobre isso. A divisa dessa propriedade rural do meu avô ficava, hoje limitando-se com Santa Cecília. Era numa coxilha de morro, que de um lado da coxilha vinha o tal de Rio das Pedras, que desagua no Rio Marombas, e tinha do outro lado o arroio do Faxinal, que desagua mesmo ainda no Rio Correntes, que ambos, o Rio das Pedras e Marombas, vão se juntar e vão formar o rio Uruguai. Qual foi a primeira vez que o senhor foi para a feira de Sorocaba? Eu fui para Sorocaba já mocinho já, porque quando eu era garoto, meu pai fazia essas viagens, eu ficava em casa para cuidar da mãe e dos bichos, que nós criava gado também, e ficava aqui criando porco, gado bovino e até mesmo equinos e muares. Então eu ficava aqui como garoto, minha mãe é que administrava, e meu pai ia e vendia tudo o que levava. Voltava só com as montarias. Daí empacotava a montaria e pegava a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande e Paraná-Santa Catarina também, e desembarcava ou Caçador ou Videira, geralmente em Videira. Lá fazia algumas compras de víveres para casa e vinha embora. Como eu já falei que eu era mocinho já, eu tinha mais ou menos 17, 18, 19 anos, mas eu tinha auxílio de algum peão que também já tinha feito as viagens com meu pai, então eu teria mais um apoio entre esses homens. Mas nós íamos a cavalo, montando nos animais que era vendido lá, e como eu já falei, na volta nós vinha de trem, de estrada de ferro. E os muares, perdiam muito peso na viagem? Não, os muares não se fala muito em peso, fala em estado, magreza, o animais gordo, o animais mais nutrido, mas os animais não perdiam, porque o burro é um animal, o muar é um animal muito forte, e nós íamos devagarito, caminhando a passo, e não maltratava os animais, pousava aonde melhor nós encontrava, e cesteava todos os dias. Então quer dizer que os animais eram bem acondicionados nessa viagem, não era muito maltratado, perdiam um pouco de peso, um pouco de estado, mas eles chegavam em bom estado de apresentação lá no estado de São Paulo, na região de Sorocaba. Era difícil encontrar o caminho das tropas, o antigo caminho das tropas? Não era difícil, porque nós, o homem campeiro, o homem do campo, tem facilidade para reconhecer a direção e o caminho, mas o caminho era só feito de casco de animais, casco de burro, como nós dizemos, porque não tinha nem um pedaço cavado, feito estrada. Então nós passávamos pelo campo e na região que tinha mato, geralmente tinha picadas mais largas, que já era uma estrada frequentada por outros desde muitos anos, então era uma estrada
que tinha facilidade da gente conhecer, achar a estrada. E aonde tinha dúvida, a gente perguntava para algum vizinho, para algum andante, né? E então a gente ia sempre. Nós nunca erramos a estrada para ir lá para São Paulo. Quanto tempo levava a viagem à feira de Sorocaba? Olha, nós levava daqui de Curitibano cerca de 30, 40 e poucos dias, dependendo como se comportava a viagem, que não tinha muitos reveses na estrada, muitas coisas que complicavam a viagem, nós fazíamos em cerca de 40 dias, mais ou menos. A chuva atrasava muito a viagem? A chuva não podia atrasar. Todo o campeiro, todo o tropeiro tem que ter uma capa de chuva. E, de uma maneira geral, uma capa de chuva, um chapéu impermeável e botas também impermeáveis. Eram as três coisas: chapéu, capa e bota. Mas tinha homens que também não tinham nem bota. Às vezes, muito raramente, tinha peões que não tinham bota, e eu descalço, né? A comida tradicional do tropeiro? A nossa comida era a seguinte: nós fazíamos charque. Em casa carneavam a reis e fazia o charque e nós levávamos 2 panelas no cargueiro, e ia de sobrecarga. E nessas panelas nós cozinhávamos o feijão e o arroz carreteiro. Fazia o charque e fazia arroz com charque. Então era só estas 2 panelas: arroz com charque, que nós chamamos de carreteiro, e o feijão. O feijão nós cozinhávamos à noite, o cozinheiro, porque nós tínhamos um cozinheiro especial, aquela pessoa cuidava muito na cozinha, até ganhava um pouco mais, porque ele ficava às vezes mais tarde, os outros iam dormir, e ele ficava cozinhando o feijão para amanhã cedo nós fazer um revirado de feijão, farinha com feijão, para tomar com café de manhã. Quando nós saíamos aqui, a minha mãe, assim, as nossas patroas, como nós dizemos, e faziam paçoca. Então a paçoca era socada no pilhão, a carne seca, deixava mais seca ainda a carne que nós levava o charque, e socava no pilão e misturava, já ia misturando com farinha, e era socado junto com farinha. Mas essa carne, essa paçoca, não poderia ser muita coisa, porque senão carregava muito o cargueiro, tomava muito espaço do cargueiro. Demorava muito vender a tropa na feira? Geralmente, quando nós estávamos nesse comércio, não se demorava muito, porque havia muito interesse na compra desse produto. Porque foi na época que São Paulo plantou o café. Então o burro era para plantar o café, fazer a lavoura e colher o café, conduzir o café para as fazendas, para os armazéns dentro da fazenda, e depois também conduzir o café para as estradas de ferro. O pessoal que levava era um pessoal, já digo, da fazenda, eram tropeiros da fazenda e também contratavam? Nós tínhamos muitos rapazes da fazenda, peões da fazenda, muitos deles iam na tropa, e eram peões para conduzir a tropa. Mas também se contratava outros que nós chamamos mais hábeis, mais vaquianos, né? Nós contratávamos alguns que já tinham feito outras viagens, e que já tinham, no meu caso, uns que já tinham andado com meu pai e que já tinham mais conhecimento do que a gente. E a tropa obedecia um cavalar, um animal madrinho. Aí esta era uma égua geralmente, mas podia ser um cavalar. De toda maneira era um cavalar. E esse animal tinha um cencerro forte no pescoço, e aí quando mexia com a tropa,
a mulada, a bujada, acompanhava o cencerro da égua madrinha. Essa égua madrinha era puxada por um homem que ia na frente. Puxada a buçal, quer dizer que ela fazia ponta na tropa. E com esse cencerro muito bom, a bujada sabia que a direção da viagem era onde ia o cencerro da égua madrinha. Difícil conseguir o registro do cavalo campeiro no Ministério da Agricultura? Olha, os registros do cavalo campeiro teve facilidade, porque nós nos encontramos com um cidadão que foi diretor do núcleo tritículo aqui em Curitibanos. Este homem tomou a direção do núcleo tritículo aqui quando foi convencionado o núcleo tritículo. E o governador de estado me pediu, diz, você procure este moço, é um moço muito correto, e um moço novo, um moço solteiro, e você procure ele para ter contato com algumas pessoas, como você e a sua família, contato com esse cidadão. Então eu estava em Lages, já numa exposição em Lages, que nós também já fazíamos, levávamos nossos bichos, nossos animais, e nosso gado, nossos touros, nós criávamos gado de raça, e nós estávamos com os animais, e ele era convidado, porque ele passou a ser a primeira pessoa do Ministério em Santa Catarina. Então ele era uma pessoa convidada de preferência, ele era uma pessoa indicada para ser convidado. Então, como em Lages a coisa sempre demorava um pouco mais, ele já estava lá há mais momentos e me viu, que já era meu conhecido aqui de Curitibanos, me viu puxando um cavalo, até nós estávamos conduzindo, porque na hora da inauguração nós ia fazer uma passagem dos animais condecorados na exposição, os animais que foram premiados nas exposições, nós ia passar na hora da inauguração. Então nós estávamos prontos, já puxando os animais, e ele veio ali e me perguntou, Ivadir, o que é isso? Aí eu contei para ele, digo, doutor, isso aí é uns animais que é criação aqui da nossa região, e nós estamos interessados para fazermos uma raça especial desses animais, que não tem desses animais em região nenhuma do Brasil. Uns animais que são criados na região. Então, esses animais, daí ele disse, deixe para mim. Aí ele me falou, e dentro de poucos dias, ele mandou uma comissão aqui verificar os animais. Nós percorremos diversas regiões aqui, nesse Planalto aqui, para ele conhecer os animais, e fez um registro já dos animais que ele viu aí. A pessoa quiser mais informações sobre o cavalo campeiro, onde deve procurar? Olha, as pessoas que precisam de informações, que querem adquirir mais informações, ou perguntam individualmente para as pessoas já conhecidas, ou na Associação do Cavalo Campeiro. Nós temos uma casa no Parque de Exposições no Parque de Exposições de Curitibanos. Nós temos uma casa lá, e que sempre tem uma pessoa à disposição, principalmente à tarde. Mas hoje tem muita gente, como muitos me telefonam para mim, indagando e fazendo perguntas, e a gente explica tudo o que o cidadão pretende conhecer. As funções da ABRAC. Olha, as funções da ABRAC é fazer o registro do cavalo campeiro. Essa é a principal função. E então tem pessoas que a gente vai conhecer o cavalo, vai na propriedade do cidadão, verificar os cavalos, e nós temos gente disponível, como temos um diretor do registro, até o qual eu já fui no começo da associação, e esse diretor do registro é quem efetua o registro do cavalo campeiro. Ele tem que ver o cavalo, tem que ver encilhado, se é animal
que já é tomado para ver as suas funções, porque o andamento do cavalo. Porque o cavalo campeiro, obrigatório, tem que ter o andamento marchado. Então o cavalo tem que ser marchador. Que antigamente, muito antigamente, nós confundíamos o marchador com a palavra manga larga. Então, às vezes, nós perguntávamos para o cidadão que saía num cavalo marchador, eu dizia, é manga larga? Ele dizia, sim senhor, é marchador. Perguntava às vezes, é marchador? Sim senhor, é manga larga. Então, nós tínhamos essa confusão. E eu fui ao estado de São Paulo, onde se contava, que se falava que existia muito animal manga larga, que eu confundia com o cavalo marchador. Eu fui ao estado de São Paulo procurando para arrumar um potro para refrescamento de sangue do nosso cavalo aqui já existente. E fui a Bauru, que é um centro geográfico do estado de São Paulo, que Bauru não é um criatório de animais, de gado e de bichos, mas Bauru sempre diz assim, a região cria e Bauru mostra. Então, a região cria e essa exposição de Bauru é uma das maiores do estado de São Paulo. Então, eu fui a essa exposição para ver se comprava um potro. E lá eu verifiquei que o manga larga era uma raça definida, que não era o nosso cavalo. Até eu vi uma égua preta muito bonita, que se encaixava em primeiro lugar aqui na nossa região, dos animais, era um animal lindo e bom e marchador. E um cavalo vermelho que tinha as mesmas qualidades. E eu comecei a acompanhar o julgamento dos animais, e um cidadão que era o jurado começou a observar que esse caboclo que estava de chapéu de aba larga e de bombacha e de bota, que estava muito ativo. Daí chegou a vir conversar comigo e terminou me levando para o meio lá onde ele estava julgando. E quando entrou, principalmente eu me lembro que entrou a égua preta, eu disse, esta égua, doutor, eles não têm bem as características. Daí me incomodou, porque era uma égua muito caracterizada no nosso animal aqui da região. E era um florão de tropa, como você disse. Aí eu comecei a observar que os animais que ficaram em primeiros prêmios não eram muito caracterizados como o nosso. Daí eu verifiquei lá nesse momento que a nossa região aqui, que o cavalo da região era um cavalo diferente, que não era o cavalo manga larga, que manga larga era já uma raça. Então, daí que eu vim para Curitibanos e forcejamos para alguém que reconhecesse que o nosso cavalo era outro cavalo e que daí, então, daí é que nós falamos com o Dr. Francisco, daí que nós fundamos a raça do cavalo campeiro. Eu estou vendo aqui muitos troféus. O que o senhor pode me contar de história sobre essa quantidade de troféu que tem aqui? Esses troféus eu adquiri em exposições. Eu ajudei a inaugurar a exposição do Esteio e fui muitos anos na exposição do Esteio. E em Curitiba também tive, nas primeiras exposições de Curitiba também eu fui, porque eu tinha gado de raça e os equinos também. E fui a Blumenau, até a Florianópolis,
e Curitiba também nós fomos, e tivemos até lá no estado de São Paulo, como eu já lhe falei, em Bauru, né? Nós também tivemos na exposição de Bauru, que é a maior exposição do interior do estado de São Paulo. Isso vem demonstrar que o cavalo campeiro é um cavalo que tem muitos prêmios, né? É, o cavalo campeiro, que a gente sempre esteve em exposições e que levou esses cavalos, nós tivemos bastante prêmios, temos diversos prêmios que concernente à raça do cavalo campeiro. Obrigado. Eu também fico agradecido do senhor fazer essa entrevista, porque assim é uma modalidade para divulgar a criação desses nossos animais do cavalo campeiro. E assim temos essa oportunidade também, lhe fico agradecido.